Bem, hoje a nossa aula será gerenciamento de desempenho de processos. Dentro da nossa sequência, nós já vimos gerenciamento de processos de negócios, modelagem de processos, análise de processos, desenho de processos e agora nós vamos para gerenciamento de desempenho. Bem, o gerenciamento de desempenho ele atua de várias formas. Primeiro, num processo, no fluxo de processo interfuncional, ou seja, dentro de um determinado setor. Neste caso, o que se vai ver, basicamente, é o acompanhamento das tarefas que vão ser feitas e o fluxo de trabalho intrafuncional, ou seja, entre os vários setores. Na questão de gerenciamento de fluxo, o que nós podemos ver? Então, a intenção é identificar os atrasos para que seja possível, de repente, deslocar ou redistribuir o trabalho. Ver nesses gerenciamentos de desempenho se está tendo problema de qualidade na produção dos bens e serviços e se esses problemas podem ser corrigidos e se vão ter tempo para serem corrigidos. O gerenciamento de desempenho permite controlar como é que todo o trabalho está se desenvolvendo e que se obtenha parâmetros para que se veja o que está errado nesse trabalho, o que pode ser melhorado nesse trabalho. E em que momento se pode atuar para melhorar esse trabalho. Neste caso todo, obviamente, o gerenciamento de desempenho, nós precisamos também verificar a questão de qualidade dos produtos e serviços em tempo real. Por que em tempo real? Porque se precisar agir tão logo seja detectada alguma coisa, isto é possível. Bem, então, desempenho de processos. Então, rendimento de um processo em termos de extrapolações de tempo, custo, qualidade e capacidade. Medição de desempenho, capacidade de medir e interpretar o desempenho do processo. Então, vejam o seguinte, desempenho de processos, para nós podermos analisarmos de como esses processos estão ocorrendo, quais são os fatores normais que a gente leva em consideração? O tempo, né, o tempo que demora um processo para ser feito, do início ao fim, das várias atividades intrafuncionais, então todas as tarefas que são feitas, aí se é medido a questão de tempo, qual o custo que esse processo tem e que essas tarefas têm, qual é a capacidade de produção e qual é o nível de qualidade exigido. Portanto, para que a gente consiga ter tudo isso, nós temos que medir. Então, a medição de desempenho significa que a gente consegue medir e, depois de medir, interpretar essas medições. Interpretar para quê? Para que a gente possa tomar alguma ação corretiva. Notem aqui, do que já falamos até agora, o desempenho de processos é uma das atividades em que a área de TI na organização, ela é vital. Por quê? Que vai fornecer todos os mecanismos de medição e acompanhamento. Bem, quais são alguns conceitos básicos que a gente precisa ter para gerenciar o desempenho dos processos, o desempenho da empresa?
Então, nós temos lá tempo. Então, tempo é óbvio, é o tempo entre o início e o final de uma tarefa ou um processo. Questão de custo. Normalmente, o custo está atrelado a dinheiro, a um valor monetário associado ao processo. Se nós conseguirmos saber quanto custa cada uma das etapas, seja intrafuncional, interfuncional ou intrafuncional, este é um parâmetro valioso para que se possa tomar uma decisão. A questão da capacidade é a capacidade de produção. Então, quanto é que se vai produzir em um determinado processo ou tarefa? Que é o conceito de qualidade, é um percentual do que está sendo produzido em termos de qualidade em relação a um padrão previamente definido. O que é uma medida? Medida é a quantificação dos dados mediante um padrão. Então, por exemplo, se nós usarmos como padrão o metro, tá? E esse metro divididos em centímetros e milímetros, a medida que nós faremos será em relação a esse padrão metro. A questão de métrica é quais são os intervalos em que essas medições estão abrangidas. E o indicador. Então, o indicador é uma representação de forma simples ou intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma referência ou alvo. Resumindo, quando se estabelece um indicador, você está definindo faixas de comportamento em relação às medições. Então, por exemplo, você está medindo uma determinada capacidade de produção em número de produtos gerados. Você pode ter, por exemplo, como um indicador, este acompanhamento, em que você pode definir que, abaixo de um determinado nível, você está com uma produção insuficiente, você daí define, por exemplo, uma faixa em que é considerado normal o nível de produção e uma outra faixa, por exemplo, superior, em que você está produzindo mais pelaquela unidade de tempo. Tá? Então, esses indicadores, obviamente, não é a área de TI que vai definir. A definição dos indicadores vai ser feita mediante uma reunião, normalmente aquela reunião que nós já fizemos para análise e desenho de processos, com esses especialistas, em que se vai fazer um workshop e, a partir daí, vão se analisar todos os indicadores e o que é necessário para que se consiga ter um acompanhamento desses indicadores. Bem, então, o indicador, ele mostra o que está acontecendo em tempo real. Ele não diz por quê e não diz como. Os indicadores, o estabelecimento de indicadores está diretamente relacionada à maturidade da organização. O que quer dizer isso? Uma organização que já esteja com o seu processo de BPM implantado, quanto mais tempo essa empresa tiver com o seu processo de BPM implantado, quanto mais a empresa esteja
orientada a um gerenciamento por processo, melhor será o estabelecimento de indicadores. Os indicadores vão proporcionar, então, dados de desempenho dentro de toda a estrutura de trabalho, medições de qualidade, medições financeiras e outros tipos de medições para a tomada de decisão. Então, se você está gerenciando, se você é um gerente, você precisa saber o que está acontecendo. Você tendo informação do que está acontecendo, você consegue avaliar e tomar uma decisão em cima dos dados que você está recebendo, para melhorar o desempenho, ou seja, eficiência e para se atingir a efetividade da organização. Quais são os passos, normalmente, para a criação de um indicador? Existem vários métodos. O método que eu estou listando aqui é a criação do modelo de indicador pelo modelo de tomada de decisão. Então, quais são as etapas? Primeiro, definir o problema. Então, o que é que você quer controlar? Depois, identificar os critérios. Então, se você já definiu o que é que você quer controlar, você agora, como é que você vai controlar? Quais são os critérios de avaliação desses indicadores? Depois, cada um desses critérios vão ser avaliados. Uma vez definidos os critérios, esses critérios, vamos dizer assim, pode ser muito baixo, baixo, normal, alto e em excesso. Tá? São critérios, são faixas, são parâmetros que foram definidos, tá? Desses critérios. Bem, para cada um desses critérios, em que se vai definir as faixas, certo? Vai se estabelecer as ações possíveis para correção do curso do processo ou da tarefa. Então, por exemplo, se está lá em produção num nível muito baixo, uma vez detectado se está num nível muito baixo, estabelece-se as seguintes linhas de ação. Bem, vocês listando as várias linhas para cada um dos tipos de critério, obviamente você vai definir a sequência em que essas linhas de ação vão ser tomadas, ou seja, você vai classificar as linhas de ação. Por exemplo, uma linha de ação emergencial, uma linha de ação urgente, ou, vamos por aqui, uma linha de ação para ser tomada em curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo. O que pode ser feito? São as ações corretivas. E depois, mapear as alternativas dos vários indicadores possíveis. Então, se faz um workshop, define o que quer ser, o que pode ser, quais são os possíveis indicadores para que represente melhor esse acompanhamento. E, obviamente, depois, entre os vários indicadores concorrentes, se escolhe qual é o melhor. Bem, os indicadores, obviamente, ele tem algumas características. Então, alinhamento. O que quer dizer alinhamento? O indicador tem que estar alinhado com as políticas da empresa. O indicador tem que ter um responsável por ele, seja na criação, seja
no acompanhamento e monitoramento. O indicador deve proporcionar uma tendência, ou seja, se você tem uma série de dados coletados, tá? Um período, ou seja, tem uma série histórica, esse indicador vai ser, ou deve ser capaz de fornecer uma tendência de como ele está ocorrendo. Aqui, sempre é bom ressaltar que quanto mais tempo um indicador estiver em operação, ou mais tempo um processo estiver em operação, mais estável ele vai estar. Estável significa o quê? Não ter variabilidade ou ter variabilidade mínima. Levando isso para desenvolvimento de sistemas. Você implantou um sistema. Ele, até ter uma situação em que todos os possíveis erros ou situações já ocorreram, ou seja, o sistema está estável, isso demora um tempo, ok? Então, os sistemas maduros, se você não fizer um bom teste, ele pode demorar até 2 anos para se estabilizar. Então, foi-se implantado, por exemplo, um controle acadêmico na universidade. Foi mudado o controle acadêmico. Esse controle acadêmico, para se estabilizar, demorou mais ou menos 4 anos. Ok? Depois que ele foi estabilizado, obviamente, aqui o da universidade foi feito um com o domínio próprio da universidade, que é o SIGA. Acionável. Característica acionável. O que quer dizer isso? Como está se monitorando em tempo real, ok? Ele deve proporcionar alarmes, entre aspas, tá? Que permitem que o gerente tome uma ação imediata corretiva. Os indicadores devem ser poucos em número. Então, somente estabelecer indicadores que efetivamente vão ser utilizados e esses indicadores não concorram entre si. Ou seja, utilize um indicador para medir uma coisa. Ok? O indicador, obviamente, tem que ser fácil de entender, ou seja, numa simples olhada, a pessoa já consiga entender o que está acontecendo. Eles devem ser equilibrados e vinculados entre si, ou seja, devem dar um panorama completo do que você está gerenciando. Nós podemos colocar, por exemplo, aqueles fatores de custo, qualidade, tempo, etc., um indicador para cada um desses tipos, para cada um desses processos ou tarefas, tá? Mensurando o que está acontecendo. Ele deve ser transformador. O que é característica do indicador transformador? Ele deve fazer ou proporcionar com que o tomador de decisão tenha parâmetros suficientes para que se possa agir sobre o que está sendo monitorado, sempre visando a melhoria contínua. Ele deve ser orientado ao contexto, ou seja, se você está medindo uma determinada tarefa, o indicador é para aquela tarefa. O indicador de processos, então, é relevante a toda a cadeia de processos. Então, faça um indicador para o contexto em que está sendo analisado. E outra, o indicador deve ser reforçado e relevante. Com a evolução do BPM, supondo que vocês tenham implantado um indicador, esteja fazendo as coletas dos dados, esse indicador ele deve atuar por um bom período, deve ser válido por um bom período, mas também ele deve ser atualizado
dar um exemplo assim, você está fazendo um indicador de qualidade, ok? Tua empresa já está estável, você tem pouca variabilidade. Portanto, o teu indicador, os teus critérios de indicador podem ser diminuídos, ok? Não afrouxados. Então, eles podem ser diminuídos. Esses critérios do indicador devem ser sempre reavaliados para que acompanhe o momento da organização. Para a definição desses indicadores, como já foi falado, o que é feito? Não é a área de TI que vai fazer os indicadores, ok? A área de TI vai construir o mecanismo de coleta e mostrar e entregar os resultados dos indicadores em tempo real, se for o caso, para quem vai tomar a decisão. Agora, quem é que define o indicador? Os parâmetros desses indicadores. Quais são os dados que devem ser coletados para alimentar esses indicadores? Qual o tempo de coleta de dados? O intervalo de coleta de dados? Então, obviamente, o que você vai fazer? Vai fazer um workshop. Vai chamar as várias pessoas que estão interessadas no acompanhamento. Aqui nós podemos chamar desde os executores, as pessoas que trabalham, até os gerentes dos vários níveis. Podemos, por exemplo, chamar um diretor da área financeira, um diretor da área técnica, para, por exemplo, o diretor da área financeira definir indicadores de custo. Já da área técnica, definir indicadores como produtividade e qualidade, ok? Então, esse workshop, ele vai definir, objetivo da medição. O que é que a gente vai medir? Tá? Qual o item a ser medido? Qual o parâmetro de comparação? Então, vamos supor assim, você definiu um parâmetro como normal e, a partir disso, você vai estabelecer faixas de critérios de normalidade e anormalidade. Onde é que vai ser coletado os dados? Quais são os pontos de coleta de dados? O que é que você vai medir? Como é que será medido? Será medido, por exemplo, de forma automática por um sensor? Será medido através de uma entrada de dados manual? Será medido de forma, por exemplo, automatizada, uma câmera acompanhando a linha de produção e sendo processadas as imagens? Tudo isso são alternativas que devem ser analisadas. E, por fim, quem é o responsável pela medição, para garantir que tudo isso funcione? Então, a medição, e aqui onde, de novo, nós entramos enquanto analista de sistemas fortemente, ela é o insumo básico para o gerenciamento. Então, aquilo que não é gerenciado se deteriora. Então, se você não gerencia, tende a não funcionar, a sair dos parâmetros de normalidade. Segundo Peter Drucker, se não podemos medir algo, não podemos gerenciar. Se medirmos errado, gerenciamos errado. Então, portanto, o que nós queremos é fazer com que o que esteja acontecendo tenha a menor variabilidade possível, ok? Seja no produto ou no serviço gerado. E, por exemplo, numa questão de custo, nós podemos analisar ou medir uma relação
entre perdas e valores. E você tem essa curva daqui. Professor, eu acho que o senhor está mutado, viu? Que eu não estou escutando mais. Ser tomadas ações corretivas. Para resumir, conceitos chaves. O gerenciamento de desempenho, como todo BPM, ele nunca termina e ele sempre deve estar sendo avaliado e melhorado constantemente. Ou seja, ele deve evoluir. O gerenciamento de desempenho, ele obviamente está relacionado à maturidade da organização, como já foi falado, ok? Ele deve proporcionar uma visão do que está sendo monitorado e por que está sendo monitorado. Obviamente, o desempenho, ele tem que estar centrado em medidas, métricas e indicadores. Resumindo novamente, a definição dos indicadores devem ser feitos por workshops. Todo indicador deve estar normalmente sendo acompanhados e redefinidos, remensurados, ok? A questão de quantificação de dados, então o conjunto de dados tem que ser analisado em referência a um padrão de qualidade aceitável, levando-se em consideração precisão, completude, consistência e temporariedade. Normalmente, o indicador possui uma representação intuitiva ou simplificada. Vamos dar um exemplo. Um indicador de velocidade de um carro. Ok? Normalmente, nós temos o velocímetro. Nos carros mais antigos, o que nós tínhamos? Um ponteiro, na forma de nós tínhamos um mostrador redondo e um ponteiro que mostrava a velocidade em tempo real de como estava ocorrendo. Ou seja, o motorista, numa breve olhada, num leve desvio do olhar da estrada, ele já sabia qual era a velocidade. Ok? A questão, reforçando de novo, quando um processo está estável, a variação no seu desempenho é previsível, ok? Ou seja, a maturidade da empresa, se aquele processo já está ocorrendo por um longo período de tempo, é claro que você já sabe ou já prevê tudo o que pode acontecer e as variações possíveis. Bem, pessoal, resumidamente, o que nós temos? Então, foi falado ali nos pontos chaves. Foi falado ali nos pontos chaves que... Vamos parar aqui a apresentação. Alguns pontos, né, nos pontos chaves, foram definidos aquilo que deve ser levado em consideração. Então, reforçando, o gerenciamento de desempenho é uma área em que a área de TI atua fortemente. Vocês estão me escutando? Sim. Então, tá bom. Sobre indicadores de desempenho, o que está intimamente relacionado
ao indicador de desempenho, a um sistema de indicador de desempenho, é o BI, Business Inteligente. E normalmente tem o que a gente chama de dashboard. Então, o dashboard podemos resumir como um monitor, e esse monitor apresenta em tempo real vários gráficos mostrando o que está acontecendo na empresa, nos vários pontos monitorados, e normalmente se utiliza cores entre vermelho, amarelo, verde e assim por diante, ok? Nessas faixas de cores e nesses indicadores, a pessoa olhando esse dashboard, ele consegue ter e ver de maneira muito rápida todo o nível de produção do que ele está controlando. Quem é que monta esse dashboard? Nós, da área de TI. Quem é que operacionaliza todo esse fluxo, desde a coleta até mostrar? A área de TI. Nós não agimos na definição dos indicadores, a não ser que seja numa área correlata à nossa. Nós estamos lá para implementar esses indicadores. Bem, por hoje é só, e eu agora vou terminar a gravação e deixar aberto